Cheguei, mas dessa vez não é pra botar todo mundo pra bambolear. É porque eu estou chegando aos 29 anos. Pois é, gente, amanhã é meu aniversário. Uhul! E hoje eu não tinha um vídeo pra postar pra vocês. Aliás, eu tinha gravado um, só que eu não gostei. E aí eu fiquei pensando, eu vou gravar outro, e aí eu não sabia o que postar. Eu falei, quer saber? Vou ligar a câmera e gravar. Vai ser dicas de experiências de vida ao longo dos meus 28 anos. Eu sempre acho que a gente só tem propriedade pra ensinar alguma coisa quando a gente tem uma boa vivência sobre aquilo, né? Mas não existe certo e errado. Às vezes até com uma criança a gente aprende coisas, né? Eu, pelo menos, aprendo o tempo todo com diversas situações, com pessoas de diversos níveis, assim, de escolaridade, classe social. Pra tudo a gente pode tirar um aprendizado. Então, o que eu aprendi ao longo desses 28 anos que eu posso passar pra vocês são muitas coisas, muitas coisas. Mas a principal delas, que é o que tá mais ardendo no meu coração, que é o que eu tô vivendo e sentindo na pele e tá ardendo aqui dentro de mim, é que, cara, segue o seu coração. Se você tem alguma coisa que faz o seu coração vibrar, que você sabe que é uma chaminha ali, que você pode botar lenha e fazer aquilo incendiar, vai para aquilo. Desliga, liga o mundo no mudo e segue o seu coração, porque só você sabe aquilo que te faz bem. Apesar da sociedade ter, sabe, um padrão, você tem que nascer, né? Aprende, se alfabetiza, vai pra escola, vai pra faculdade, estuda, depois casa, faz tudo aquilo. A gente não precisa ligar para o que os outros vão pensar, para status. Isso é uma das coisas que eu mais aprendi, eu acho, quando eu fui pra... Resumindo rapidinho, se eu fosse resumir minha vida, assim, eu comecei aos 6 anos de idade, quando eu ganhei meu primeiro bambolê, a dançar com bambolê, né? Amanhã eu completo 29 anos de vida e 23 anos de bambolista, porque eu ganhei meu primeiro bambolê nessa fase. E isso eu acho que foi um primeiro grande marco, porque eu comecei a minha jornada ali com o bambolê, me descobri naquilo, comecei a fazer apresentações e as pessoas enxergavam aquilo como um diferencial e pra mim era super natural. Gente, tô brincando aqui, vocês acham interessante? Então... E aí depois eu fui vendo que realmente era uma arte que eu tinha uma facilidade e fui me aprimorando e desenvolvendo e comecei a trabalhar com aquilo. Depois eu virei atriz. Comecei a estudar teatro na escola, gostava também, e comecei a me galgar mais nesse meio. Amava teatro infantil, fazia muito. E quando eu fiz 18 anos, chegou a hora de ir pra faculdade, 17, 18, por aí. Eu não queria artes cênicas, porque eu tenho um perfil muito comum, né? Castanho, de olho castanho, e eu sempre fiz muitos testes, comercial, propaganda, pra teatro, novela, essas coisas. E muitas vezes eu não passava, porque talvez podia ser pelo meu talento, que eu não fosse tão boa, não sei, ou talvez pelo meu perfil muito comum. E aí eu pensei, eu não quero uma profissão que seja tão dependente do meu físico, eu quero que seja dependente da minha competência. E a carteirinha como atriz eu já tinha, porque eu tinha me formado em um curso profissionalizante. Então eu decidi fazer um curso de apresentadora de talk show, porque a minha ideia era unir o teatro com a dança e apresentar um programa infantil, de repente. Aí foi quando eu tive contato com jornalismo e eu falei, uau, que interessante, né? E aí tem toda aquela história que vocês já devem ter acompanhado no primeiro vídeo, né? Virei jornalista, comecei a apresentar um telejornal, viajei como repórter correspondente. Só que lá na Irlanda, quando a minha mãe foi pra lá e eu descobri que ela estava enfrentando câncer de mama, aquilo mudou muito a minha perspectiva de vida, do que é importante, sabe? Tudo na vida parece que perdeu importância perto do tanto que eu queria minha mãe saudável ali perto de mim. Então, depois daquilo eu comecei a desligar tudo que as pessoas falavam. Não importa se eu vou ser artista de rua, se eu vou ser bambolista, se eu vou ser professora, se eu vou ser jornalista. Eu quero ter minha família comigo e eu quero ser feliz. Essa vida é muito rápida, gente. Meu pai teve Covid esse ano também, e aí acendeu mais ainda esse desejo de curtir dia após dia, sabe? Aproveitar os momentos que a gente tem com os nossos pais, aproveitar o momento que a gente tem com os nossos amigos, e entender que aqueles momentos não vão voltar. A gente pode criar novos momentos, mas aqueles não vão voltar. E se a gente tá meio ali e meio ausente, você não tá nenhum nem outro.
então você não consegue desfrutar 100% de uma situação. Então, quando eu percebi assim que... Tati, quando você percebeu que você tem esse seu talento e que você não está correndo atrás dele, como que você sentiu isso? Que era uma coisa que você já vinha exercitando há bastante tempo e você viu que disso você poderia se tornar um negócio no qual você iria viver disso. Como que foi esse estalo na sua cabeça? Eu acho que quando eu estava infeliz fazendo o que eu não gostava de fazer. Quando eu estava em uma profissão, eu amo jornalismo, mas tem partes do jornalismo que eu gosto, tem outras que não. Então, a parte de pauteira, a parte que eu estava lá na produção e fazendo aqueles corres que eu não tinha final de semana, que eu não tinha uma rotina, eu não tinha tempo pra mim, eu me senti sufocada. E eu falei, nossa, eu tô correndo a jornada de outra pessoa, eu não tô correndo a minha própria corrida. E eu tô matando um talento que eu tenho. E que, por mais que muita gente não vê valor nisso, eu sei que tem potencial. Eu sei que eu posso expandir, eu sei que é importante para outras pessoas. Pode ser que o mundo inteiro não valorize isso? Pode. Mas não é todo mundo que precisa gostar, sabe? Se eu tiver uma parcela da população, de tanta gente que existe no Brasil, que aprecia o trabalho, é possível fazer a diferença. E outra, a questão de sucesso é muito relativo, gente. O que é sucesso para um bilionário, talvez não seja sucesso para mim. O meu sucesso esse ano, eu considero que foi ter feito a minha empresa pagar as próprias contas. Então, não é um sucesso de, sabe, tá esbanjando dinheiro, não. Mas é um sucesso de evolução pessoal. Isso é um outro ponto que eu vejo que muitas vezes, quando eu comecei a fazer terapia, eu estava muito sobrecarregada, porque eu não tenho equipe. Agora eu tenho, né, umas pessoas que estão me ajudando, mas eu comecei a confeccionar bomboleira aqui no meu apartamento. Eu fazia tudo. Pegava o tubo, cortava a furadeira e preparava o bombolê, embalava, tirava os pedidos, postava nos correios. E aí depois eu vi que não estava dando conta, porque os pedidos começaram a aumentar. E aí eu desloquei para uma pessoa, meu padrasto, beijo Ed, que começou a super me ajudar nessa função. E aí minha mãe viu que eu estava sobrecarregada, estressada, e ela falou, não, deixa eu tentar te ajudar. E ela começou também a me ajudar na parte de logística. E aí depois eu não conseguia mais responder as mensagens, agora tem mais uma pessoa, a Tata também, que está me ajudando. Então a gente começou a crescer aos poucos, e hoje eu vejo que as coisas estão fluindo um pouco mais independentes de mim. Porém, ainda assim, eu tenho milhares de outras atividades que dependem de mim. E aí eu comecei a falar, tá, não tô conseguindo, tá pesado, vou fazer terapia. E eu comecei a fazer terapia e, gente, que libertação, que leveza que dá na vida da gente quando a gente começa a olhar pra dentro e se entender. E ver que muitas vezes os nossos pensamentos sabotam a gente. E a gente tem os pensamentos automáticos. A Renatinha Machado, minha terapeuta maravilhosa, me mostrou muito sobre esse universo, né? Tudo aquilo que a gente pensa, a gente sente. E tudo aquilo que a gente sente, a gente vai agir de acordo com o nosso sentimento. Então, muitas vezes, se a gente está estressado, a gente precisa parar um pouco e passar, opa, o que está passando aqui na minha mente? Por que eu estou agindo assim? E se você começar a se dar conta das situações corriqueiras, que muitas vezes elas se repetem, e podem ser coisas bestas, gente, a gente começa a entender a raiz do problema e falar, tá, então isso aqui não precisa mais ser um dilema, ou então como é que eu posso trabalhar isso para não ser mais um dilema? Vou dar um rápido exemplo para vocês. Eu sigo muitas pessoas que eu admiro, muitas pessoas mesmo. Só que nos dias que eu não estou tão bem comigo mesma, ao invés de admirar as pessoas, eu começo a ficar triste, porque eu começo a me comparar com elas. Então, eu abro lá uns stories e eu falo, nossa, caramba, olha, a pessoa tem tudo isso e eu tô na mesma idade e não tenho. Tá errado, sabe? Desliga o stories na hora, porque primeiro a gente tem que trabalhar interiormente e depois a gente precisa olhar para o outro para se inspirar. Então, a partir do momento que alguém está te fazendo mal nesse sentido, não é o outro, é a gente, somos nós mesmos, porque a nossa vida nós temos que ser 100% responsáveis de tudo que acontece. Então, se tá boa, parabéns, mérito seu. Se tá ruim, não bota a culpa na sorte do outro, não bota a culpa nas condições que nasceu na família tal ou que a sorte chegou. Faça a sua sorte, vá atrás daquilo que você quer. Não deu certo, bate na porta novamente. Isso foi uma das coisas que eu mais aprendi quando eu era criança. Eu fazia tanto teste comercial, tanto teste, eu tinha que fazer, sei lá, 50 para passar em 2 e ficar editado em 1, mas passar em 1 mesmo.
Então eu aprendi a ouvir não desde muito novinha. O não me machuca mais, sabe? Não é um tabu pra mim. Bom, o Rafa acabou de me fazer uma pergunta que eu adorei. Como que você incentiva uma pessoa, né, que descobriu o sonho dela, mas ela não consegue ir atrás? Ou seja, por falta de foco, por falta de condições. Primeira coisa, pra mim também não foi assim, simplesmente, vou largar tudo e vou viver de bambolê. Não. Primeira coisa, eu acho que é muito importante a gente construir uma reserva financeira, um colchão de emergência, para que a gente tenha paz na hora da gente trabalhar. Porque se você tem suas contas vindo aí e você não sabe como pagar e você está tentando empreender ou investir no seu sonho, você não descansa, você tem que dividir sua atenção porque você tem suas contas para pagar, seus compromissos financeiros para assumir e cá, né? Então, primeira coisa, cria essa reserva financeira para uns 6 meses, 1 ano, para você ficar tranquila. Porque independentemente se você trabalhar ou não, você sabe que tá pago. Então você vai ter paz no coração e você vai falar, não, agora eu sou 100% do meu projeto. E aí o legal é porque você começa a entender que quanto mais paz você tem em relação a isso, mais você consegue fazer dinheiro. No começo talvez nem tanto, mas depois você vai vir, porque a gente não vai ficar 6 meses sem trabalhar, certo? Então a ideia é que não utilize a reserva financeira de emergência. Quando você tem essa tranquilidade financeira, eu acho que isso já é um primeiro passo para você investir no seu sonho. Depois, como fazer realizar aquele sonho, né? Você precisa fazer um brainstorming. Eu gosto muito, demais, de conversar com várias pessoas, independentemente da área. Então, principalmente pessoas mais velhas, porque geralmente tem uma experiência de vida, tem um olhar diferente. Quando a gente está muito fechado vivendo no nosso mundo, muitas vezes a gente não consegue enxergar outras possibilidades daquilo que estamos limitados. E uma pessoa de fora chega e fala um conselho que você fala, uau, como é que eu nunca pensei nisso? Então é muito importante a gente ouvir muito, apesar de ser contraditório com o meu conselho de que não ouça ninguém e siga o seu coração. É importante a gente ouvir desde que a gente filtre as coisas que estão de acordo com o seu sonho. Então, por exemplo, alguém dá uma sugestão nova, você fala, será? Poxa, interessante. Só que quando a gente só ouve e isso faz com que a gente perca o foco, isso é ruim. Ouça desde que você tenha perguntas específicas, saiba perguntar, seja muito curiosa, sabe, em tudo que é em relação ao seu sonho, em relação ao seu foco. Trace objetivos e aí depois você analisando tudo, você fala, eu acho que eu posso ir por esse caminho. Se não der por esse caminho, você pode mudar a estratégia, mas mantenha o foco, porque se cada hora você tenta seguir um foco diferente, você não cresce, não evolui e a gente fica vendo o tempo passar e a coisa não acontecendo. Mas aí é histórias para próximos capítulos, porque eu ainda também estou construindo a minha história com a Bombo Fit e aí eu quero compartilhar com vocês os progressos disso. Nesse primeiro ano de Bombo Fit, que eu estou 100% dedicada a empreender, eu sinto que foi um ano de muito autoconhecimento, demais da conta. Tem sempre os mestres que eu acompanho aí, pessoas que eu admiro, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Pedro Calabres, Leandro Carnal. Gosto muito de ouvir essas pessoas que inspiram bastante. Natália Arcuri, gente, ela também é jornalista, largou a CLT para investir no sonho dela e tá aí com o Me Poupe dando super certo. Então em breve eu também vou ter uma história tão boa assim para compartilhar com vocês, mas enquanto isso eu quero compartilhar a jornada, porque isso é muito importante, a gente não focar só ser feliz quando atingir aquele ponto, a gente tem que ser feliz no processo e curtir a jornada independentemente do que as pessoas vão falar. A gente não precisa de muito para ir atrás dos nossos sonhos, a gente não precisa esperar as condições perfeitas porque elas nunca vêm, a gente constrói elas. Então é isso, o que mais? E só para fechar, que dica que você dá para as pessoas que admiram o seu trabalho, que te seguem e que não estão conseguindo bambolear? Olha, para as pessoas que admiram o meu trabalho e me seguem e não conseguem bambolear ainda, é como tudo na vida, gente. Eu acabei de comprar um patins e eu não sei patinar ainda. Então, a gente sempre vai sentir falta de alguma coisa. Tem uma historinha muito legal até que eu vi no canal da Jujux, eu não lembro como pronuncia, que fala de uma história infantil, que é um bonequinho, que ele começa a cantar assim, estou em busca da parte que falta, estou em busca da parte que falta, e aí ele passa por chuvas, e toma um banho de sol, e pousa uma borboletinha nele, e ele fala, estou em busca da parte que falta, estou em busca da parte que falta, até que um dia ele encontra a parte que falta,
e a parte fala assim, eu não sou parte de ninguém, eu sou parte completa, e ainda se fosse parte de alguém, eu não seria sua. Tapa na cara, né? Aí ele continuou, estou em busca da parte que falta. Achou uma parte que falta, que era muito grande para ele. Aí depois ele achou uma muito pequena. Depois ele achou uma perfeita, só que ele apertou muito forte. E aí ele craquelou a parte. Outra hora ele não apertou, segurou a parte bem fraquinho e a parte saiu. Deixou escapar. E ele continuou a vida dele. Na próxima vez que ele encontrou uma parte que serviu certinho, só que eles começaram a rolar tão rápido, tão rápido, tão rápido, que eles deixaram de apreciar a chuva que caía, eles não apreciavam a borboleta que pousava neles porque eles estavam rápido demais. Ou seja, sempre vai faltar alguma parte. E quando a gente acha que falta, que achou a parte que falta, a gente se sufoca com ela muitas vezes. Então a gente precisa aprender a lidar com a falta das habilidades, porque olha o tanto de coisa que tem nesse mundo, gente, é muita informação, é impossível você saber tudo sobre todas as coisas. Então a gente sempre vai estar em um eterno processo de aprendizado, assim como talvez vocês não saibam bambolear e se sintam frustrados porque não aprenderam na cintura. Às vezes eu me sinto frustrada porque não consegui jogar o bambolê da minha mão e vir até o meu pé. Então assim, a gente sempre vai sofrer com alguma coisa que a gente não sabe, mas isso é que é o gostoso da vida, porque são os desafios que nos movem, que colocam a nossa vida em movimento. Então não desiste, mantenha aí o foco, o aprendizado, a dedicação e se divirta, que é o mais importante, que é o processo. Porque eu tenho certeza que quando você conseguir rodar na cintura ou fazer aquele truque que você não queria, você vai querer outro. Então se a gente viver sempre focada no que a gente não tem, a gente vai viver com um eterno sentimento de insatisfação. Se a gente aprecia o processo de aprendizagem, a gente se diverte e degusta muito mais a vida. Acho que é isso. Ai, gente, é isso. Eu não sei se eu gostei do vídeo. Talvez eu apague no futuro. Então, se você quiser usar isso contra mim ou a favor, já salva o vídeo. Curte aí. E é isso, tá? Foi um vídeo um pouco diferente. Amanhã é meu aniversário. Quero muitos comentários aqui, tá bom? Não se esqueçam de vocês curtirem, deixar o like de vocês. E me digam aí se vocês já viveram coisas parecidas, conflitos internos ou... Enfim, se vocês gostaram de vídeo assim. Talvez eu faça mais, talvez não, nunca mais. É isso. Vamos, beijos e até quinta-feira que vem. Tentei dar conselhos para vocês assim um pouco mais na área profissional, na experiência de empreendedorismo. Autoconhecimento. De autoconhecimento. Porque se for na parte amorosa, gente, não mesmo. Só um desastre. Mas ó, se fosse para classificar minha vida amorosa agora, eu classificaria que está, cara, se não 10, 9. Porque eu tô muito bem comigo mesma. E eu acho que a gente só tá bem pra conhecer uma... Eu não tô precisando de alguém, entende? Eu acho que... Não, isso aí não vai por não.